Dia, hoje são dia 25 de agosto de 2026. Hoje nós iniciamos o nosso episódio número 117, dando sequência aí nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, das reflexões trazidas pelo Evangelho à luz do Espiritismo, de forma descomplicada, leve, para ajudar a gente a criar sintonia para começar um dia bem. Bom, lembrando que no final do nosso culto de hoje a gente faz a fluidificação da água, a gente pede para a espiritualidade manipular o conteúdo do seu copo, da sua garrafa, da sua caneca em seu favor. Não deixe de separar aí a sua porçãozinha de água, a minha já está aqui, vou reservar aqui ao lado. Eu queria agradecer a campanha de divulgação aí das pessoas que me ajudaram compartilhando na semana passada a nossa live. Bem-vinda, Regina! A gente chegou a 52 inscritos no nosso canal e isso é muito bacana. Quanto mais inscritos, mais o YouTube divulga, entrega o conteúdo. E a gente precisa chegar a pelo menos 100, essa é a nossa campanha, para a gente poder fazer a live através de lá. Eu ainda não entendi se simultaneamente as duas eu consigo fazer, ou se eu vou passar as lives para serem feitas a partir de lá, direto, e vir compartilhar aqui o conteúdo depois. Eu ainda estou com essa dificuldade nas plataformas, né? Na semana passada eu consegui compartilhar direto essa live como conteúdo, ela ficou fixa, completa, mas eu não consigo salvar o conteúdo, botar a legenda e postar ela novamente no Instagram sem ele cortar. Ele só me deixa no máximo 20 minutos de live. Então, a versão original, na íntegra, tem sido postada aqui no Instagram e lá no canal do YouTube eu tenho postado com as legendas. Então, aquela pessoa que está a caminho do trabalho, às vezes não consegue ouvir, está num lugar que não consegue botar o som mais alto, tem a oportunidade de ler e alcançar as nossas reflexões. Se você, por acaso, não é por acaso, se lembrar de alguém agora, já compartilha, já manda esse aviãozinho para que essa oportunidade de reflexão chegue a mais pessoas logo agora do início. E que eles tenham também a oportunidade de nos acompanhar desde o início das nossas reflexões. Bem-vinda, Glória! Bom, vamos lá para a leitura do nosso livro Sempre Melhor, nosso querido José Carlos de Luca, que traz sempre reflexões muito boas. Vou até ler a parte dele que traz o resumo, para quem fica curioso no conteúdo dele. Ele é um livrinho muito bom, um livrinho de bolsa, né? Bem-vinda, Marise. Mas fala assim: Sempre Melhor traz lindas mensagens extraídas de 5 livros do consagrado autor José Carlos de Luca, que já atingiu a marca de mais de 500 mil de livros vendidos, e tem o objetivo de nos fazer sentir em nosso dia a dia as palavras acolhedoras com que de Luca tanto tem sensibilizado e iluminado seus leitores. De fato, eu já tive a oportunidade de trabalhar 3 ou 4 livros dele, bem-vindo, doutora Maristela, em grupos de autoconhecimento lá dentro da minha casa espírita. E foram sempre muito proveitosos. Ele tem uma linguagem muito direta, né? Isso aqui é uma coletânea dessas mensagens. Bom, queria aproveitar esse início antes da gente fazer a leitura para divulgar um trabalho novo que a nossa casa espírita iniciou de forma aberta ao público a partir da semana passada. O nome do trabalho é De Lá Pra Cá. São cartas consoladoras, meia hora, a princípio somente na quarta-feira, mas a ideia da casa também é estender isso para sexta-feira, mas você chegando meia hora antes da palestra, ou seja, às 19h30, naquele momento você é convidado a fazer, a elevar o seu pensamento durante a prece, registrar a sua intenção, mentalizar aquele ente querido já desencarnado que você gostaria de receber uma notícia, de fazer algum contato, e simultaneamente haverão médiuns, psicógrafos transcrevendo essas mensagens. Elas vão passar por uma avaliação, que é normal de toda a casa, e na semana seguinte elas vêm
a público. Então, uma média de 10 cartas são lidas sempre meia hora antes da palestra. Então, aquelas cartas muitas vezes guardam nomes e sobrenomes, trejeitos, descrições, e ainda que eu não me identifique com aquele nome que está ali, a mensagem não deixa de ser aproveitável para todos que estão ali, porque o intuito desse trabalho é de nos consolar, trazer mensagens consoladoras. Então vale a pena meia horinha a mais para a gente antecipar a nossa ida à Casa Espírita. Com certeza vai ser muito proveitoso para quem estiver aqui por Saquarema, na rua Capitão Nunes, número 236, em Bacaxá, ali na entrada da Barreira, é onde fica a nossa Casa Espírita. Bem-vinda, Mayara. Então vamos lá. Hoje são dia 25 de agosto de 2026. No momento em que você foi criado, Deus sorria e pensava amorosamente somente em você. Cada um de nós é uma obra rara, inigualável, porque somos diferentes uns dos outros. Você não é igual a ninguém e ninguém é igual a você. Por isso, você é muito especial e somente Deus poderia criar dessa maneira tão especial, criativa e amorosa. Quando Deus cria, Deus ama. E quando Deus ama, só algo de muito extraordinário pode acontecer. Bem-vindo, Peixe do Gustavo. Então vamos fazer a nossa oração de abertura para a gente poder retomar a leitura com os comentários. Querido Deus, Mestre Jesus, amigos espirituais, anjos de guarda de cada um presente aqui nessa manhã de terça-feira, é com muita gratidão que nos colocamos diante de Ti, Mestre, das Suas orientações, dos Seus ensinamentos, buscando nos conhecermos, nos reconhecermos através dos Seus exemplos, identificando as nossas necessidades de um olhar mais atento, buscando encorajamento e força para lidar com as nossas más tendências. Inspira o melhor de nós no dia de hoje, Mestre. Permita que nós possamos ter as reflexões precisas que irão nos impulsionar um pouquinho mais nessa terça-feira. Nos envolve hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Eu falei no início que ainda tinha pouca gente, então aproveita esse momento que é o início, a gente está começando a fazer a leitura de ambientação e manda esse aviãozinho aqui, encaminha essa oportunidade de reflexão para outras pessoas, outros irmãos, outros amores, que pode, com certeza, as reflexões que a gente chegar aqui vão fazer a diferença no dia dele também. Então vamos lá. No momento em que você foi criado, Deus sorria e pensava amorosamente somente em você. Bem-vinda, Camila. Então, nós todos somos obra da criação. Todos fomos criados por Deus individualmente, um de cada vez. Deus investiu o tempo dele. Bem-vinda, Sofia. Bem-vinda, Soraya e Tiago. Deus investiu o tempo dele exclusivamente na sua criação. Todos os seus olhares estavam atentos somente à sua existência, à sua iniciação nessa transição interplanetária, né? Cada um de nós é uma obra rara, inigualável. Embora todos nós sejamos criados simples e ignorantes, da mesma forma, cada semente germina de uma forma, adquire as suas potencialidades, exerce o seu livre-arbítrio, porque somos diferentes uns dos outros. Você não é igual a ninguém e ninguém é igual a você. A todos são entregues as mesmas oportunidades de crescimento, de acordo com o nosso aproveitamento, com a nossa intenção, com as nossas escolhas.
Esses caminhos são mais ou menos sinuosos, nos entregando as necessidades que a gente identificou ao longo do caminho, conforme as nossas potencialidades, as nossas dificuldades. Então você não é igual a ninguém e ninguém é igual a você. Por isso, você é muito especial. Você é único. Por mais que você se compare com muita gente ao seu redor, você é o único recorte daquela criação, daquele ambiente, aquele recorte familiar, aquele recorte social. Quantas vezes a gente julga a criatura alheia fora do contexto, sem se dar conta de que nós nos desenvolvemos a partir de um recorte limitado da sociedade, a partir da criação dos seus pais, através do lugar que você mora, dos meios de informação que você teve acesso. Como julgar uma outra criatura que é fruto exclusivo daquele recorte? É tão característica e única como ela, assim como você. Somente Deus poderia criar dessa maneira tão especial, criativa e amorosa. Tudo é tão perfeito no nosso organismo, na nossa fisiologia, na nossa vida. A nossa resistência, muitas vezes, nos afasta dessa crença, né? Uma resistência que faz muitas vezes os homens materialistas pensarem que nós fomos fruto da criação espontânea, que não há uma intenção por trás da criação da raça humana, que somente a biologia explica. Ela complementa algo que já faz parte dos propósitos divinos há muito mais tempo. Quando Deus cria, Deus ama. E quando Deus ama, só algo de muito extraordinário pode acontecer. Quando Deus cria, Deus ama. Não tem como a gente se sentir desamparado, desamado por um Deus que investiu tanto da sua criação no nosso desenvolvimento. Um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus onipresente não seria capaz de te expor as dificuldades que você não está pronto para enfrentar. Toda semana a gente bate nessa tecla porque ela é mais corriqueira do que a gente gostaria. A gente é visitado todos os dias pelas provas condizentes com o estágio evolutivo que a gente elegeu através do nosso próprio livre-arbítrio. Então, eu tenho o direito de escolher para onde eu quero ir e vir, mas não sem consequências. Isso faz parte do meu processo de amadurecimento, de despertar, de maturidade. Cada escolha, uma renúncia. Bem-vindo, Felipe. Então, um Deus que ama, um Deus que é justo, e Deus nos ama e Deus é justo, com cada obra da sua criação, não te permitiria estar exposto a uma dificuldade que você não tivesse sido suficientemente preparado para lidar. Bem-vindo, Yas. Que bom ver vocês. Bom, mensagenzinha curta, mas cheia de significado. Vamos para o nosso Evangelho. Abri aqui no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente já leu em algum outro momento, não por acaso, utilidade providencial da fortuna, provas e da riqueza e da miséria. Em seguida, nós lemos sobre desigualdade das riquezas, dia 30/6, depois dia 26, antes, na verdade, dia 26/5. E aí, como a gente abriu nessa sequência, a próxima faz parte da instrução dos espíritos, a verdadeira propriedade. Vamos lá. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. Bem-vindo, seu Fernando. Bem-vindo, Abraim. Então, o homem não possui de seu o homem não possui
de seu, senão o que pode levar deste mundo. Só é meu, de fato, bem-vinda Mariana, o que eu posso levar comigo dessa existência. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Então tudo que a gente encontra quando a gente encarna e a nossa família possui, tudo aquilo que a gente conquista enquanto a gente está encarnado, nos pertence transitoriamente durante aquele período, com o fim de nos possibilitar as experiências condizentes com a nossa necessidade, mas não nos pertence, visto que eu não posso levar comigo quando eu retornar ao plano espiritual. Bem-vindo, doutor Paulo Lemos. Que possui ele, pois, nada daquilo que é para uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se encarrega daqueles que lhe serão inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo que poderá nela vos servir. Quantas vezes a gente se confunde nesses aspectos e a gente se preocupa somente com as atribuições do corpo, com aquilo que a gente pode pegar, pensando na fase da aposentadoria, que a gente nem sabe se está no nosso planejamento reencarnatório, aquele momento de gozo, sem a crença da reencarnação, da vida pregressa e da pós-vida, ele deixa de aproveitar as oportunidades de adquirir a verdadeira riqueza moral, intelectual. A gente sabe que as duas andam juntas, né? Embora em alguns momentos a gente se desenvolva mais moralmente, mais intelectualmente, a gente vai crescer à medida que a gente conseguir desenvolver as duas aptidões de forma coletiva. Quando um homem vai para... Ao viajor que chega a uma estalagem se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa se dá um menos agradável, quanto aquele que nada tem vai deitar sobre a palha. Então as pessoas têm muito essa preocupação. Como é que vai ser na vida futura? Como é que vai ser após a morte? Muitas vezes vão em busca de um perdão, de alguém que vá te dar uma penitência para que você receba uma desculpa, né, pelas suas falhas. Muitas vezes erra já pensando em ser perdoado, mas não se organiza para adquirir esses valores que vão te permitir um esclarecimento, uma recepção, como ele diz aqui, mais calorosa quando você retornar à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. O ouro, se não faz parte das atribuições morais, a gente não vai levar. Não se lhe perguntará: quanto tinhais sobre a terra? Que posição nela ocupáveis? Éreis príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Se a gente sabe
que numa vida, numa encarnação, a gente pode vir rico, numa outra vir pobre, numa vir rei, numa outra operário, numa com deficiência, no outro sem deficiência, numa branco, na outra preto, numa homem, na outra mulher. A gente compreende que são meras atribuições para nos impulsionar diante das necessidades que cada um detém de desenvolvimento. Então, não vai ser levado em conta para nenhuma recepção no plano espiritual o que você foi ou deixou de ser enquanto encarnado, mas as escolhas que você desempenhou enquanto estava desencarnado. Em vão alegará que, antes de sua partida, pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. Sois ricos dessas qualidades? Sede bem-vindo, e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Às vezes a gente fica, mas e aí? Então, se eu for bom, se eu for justo, se eu for intelectualizado, então eu vou para um lugar de conforto, de gozo eterno. Não! Provavelmente você vai ter oportunidade de servir ainda mais e vai se realizar por isso. Vai se sentir cada vez mais feliz, satisfeito à medida que estiver desapegado dos bens materiais e que tiver a oportunidade de rever os seus amores, de ser incluído em novas oportunidades de trabalho, de resgate, de retornar para uma reencarnação cada vez mais edificante, de ser cada vez mais útil na espiritualidade. Ao passo que, se eu sou muito apegado à matéria, eu vou ter muito mais dificuldade de recobrar a minha consciência quando eu desencarnar, porque eu estou muito preocupado com o que eu deixei na Terra, sem me atentar que aquilo não me pertencia, aquilo me foi emprestado naquele tempo em que eu tive a oportunidade de estar encarnado com os meus amores, com os meus adversários, com todos aqueles que eram condizentes com as minhas necessidades. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é, senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões, e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. É muito bom ter a oportunidade de dispor de recursos no plano espiritual, mas não é o único caminho para a felicidade. Muitas vezes nem é o caminho da felicidade. Quantos irmãos a gente vê que não tem preocupação financeira, mas tem muitas outras preocupações no campo familiar, no campo emocional, no campo da saúde. Durante o Covid, quantos empresários tinham tudo, mas não conseguiram salvar a vida de seus familiares? Então, a riqueza não representa sinal de adiantamento nem felicidade eterna. Direis, talvez, que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para possuir, não se fez mal a ninguém. Não há nenhum problema, bem-vinda Thaís, não há nenhum problema em você adquirir recursos, você se tornar uma pessoa abastada, rica, pelo fruto do seu próprio trabalho, de forma alguma. A gente já compreendeu em outros episódios aqui o quanto a riqueza é um instrumento libertador e impulsionador da sociedade, o quanto ele nos permite agir em prol dos nossos semelhantes, não só dos nossos amores, dos mais próximos, né? Ela é uma oportunidade de crescimento onde muitos acabam
se equivocando e se endividando mais do que deveriam. Será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? Ou seja, esse homem que conquistou a riqueza, a fortuna enquanto estava encarnado por seu próprio esforço, ele vai levar algo a mais do que aquele que a contraiu de forma hereditária? Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos? Bem-vinda, Silvia querida. Então, o cuidado que se tem sobre a hereditariedade, sobre o que vai ficar para um ou para outro, o quanto custa o equilíbrio das famílias, o quanto custa a sanidade daquele que está prestes a partir, se questionando como será. A gente já teve a oportunidade de lidar lá na Casa Espírita com vários irmãos que desencarnaram e retornaram, manifestando a sua preocupação a respeito dos filhos, dos familiares, de como vai ser aquela partilha, de se eles vão conseguir se manter unidos, se a família não vai se descompensar a partir daquilo ali. Então, olha que instrumento difícil, né? Por que, se Deus não quer que ela lhe chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade? Ou seja, se não tiver, né, no planejamento reencarnatório daquela pessoa ter todos aqueles bens, ela pode perder do dia para a noite, como a gente sabe que acontece muitas vezes. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Não. Em lhe permitindo adquiri-la, Deus pôde querer recompensar nele, durante esta vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se não a fez servir, senão a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Bem-vinda do Candário do Bem. Então, a gente consegue perceber muitas vezes uma evolução espiritual, um desprendimento muito maior na casa daquele que é humilde, em que tem pouco, mas que não mede esforço para dividir o pouco que tem entre os muitos filhos, entre aquele convidado inesperado de última hora, porque aquela criatura talvez não tenha tido a oportunidade de desenvolver o apego sobre os bens materiais que ele não possui. Ao passo que numa casa provida de mais recursos, com mais bens, com mais comida, muitas vezes você entra e sai daquela casa sem receber nem convite para receber um copo d'água. Quanto mais a refeição que foi postergada para depois que você fosse embora. Quanto maior a ascensão financeira, mais perigosa é a existência. Bem-vinda, mãe. Bom, a gente conseguiu fechar mais um item. E deixa a sua sugestão de qual foi o tema dessa manhã. Nós falamos sobre a perfeição da criação divina, né? Do quanto Deus nos criou, investiu a sua parcela de energia, de tempo, para a sua criação individual, investindo todo o seu cuidado e o seu amor. E aqui a complementação da reflexão foi falando sobre a verdadeira propriedade, o que de fato nós detemos. O que de fato nós recebemos é a oportunidade de crescer conforme as nossas potencialidades. Se eu tenho uma potencialidade, alguma dificuldade que me aproxima das quedas morais, dos deslizes, dos desvios, eu vou receber oportunidade de reavaliar a minha posição, de rever as minhas escolhas. Vou ser convidado pelo amor.
mas muitas vezes eu não enxergo esses convites e insisto em ser sinalizado através da dor. Peço um sinal que vem 1, 2, 3, 4. Na 5ª vez, eu demonstro que eu não tenho maturidade para me libertar pelo amor e preciso da dor. E eu peço para passar por ela. E com indulgência, o meu Criador me atende. Bom, meus amigos, muito oportunas as reflexões de mais essa manhã. Vamos à nossa fluidificação da água agora na prece de encerramento. Então você que não está aqui desde o início, que não lembrou de pegar sua garrafinha, seu copo, sua caneca, corre que dá tempo de você separar aí esse conteúdo para a gente poder pedir juntos para a espiritualidade interceder em nosso favor, fazendo a fluidificação dessa água. A Ruquinha aqui em cima, ó. Olhando por nós. Nos elevamos em prece adiante de Ti, Mestre amigo, Deus soberanamente justo e bom, anjos guardiões, amigos espirituais, santos de proteção e preferência de quem quer que aqui se encontre junto comigo nesse momento. É com muita gratidão que mais uma vez manifestamos a nossa intenção de nos reconhecermos tão pequenos diante dos seus ensinamentos, diante de tanto incômodo que sentimos a partir das suas reflexões, por reconhecer as nossas más tendências, as nossas limitações. Dai-nos coragem, Senhor, para que possamos nos perceber como de fato somos, constatando a energia necessária que precisamos exercer através da escolha, do exercício do nosso livre-arbítrio para modificar. A partir do primeiro passo, na sequência do segundo, do terceiro. Não deixa, Mestre, de impregnar essa água com um elixir, com um remédio poderoso que vai nos estimular, nos deixar mais conscientes e comprometidos com a correção, com o domínio das nossas más tendências. Permita que a sua equipe de trabalhadores abnegados do Cristo acessem as nossas residências, que entrem pelas portas e janelas e que aqui, identificando qualquer energia adoecida de tristeza, de sofrimento, de dor, possam acolhê-las e ressignificá-las com todo o amor que provém só de Ti, Mestre. Inunda as nossas casas da Sua luz, da Sua esperança, da Sua fé, da resignação que nós precisamos para suportar as provas eleitas por nós sob a Sua supervisão. Segue conosco, Mestre, abençoando, envolvendo os meus amores, mas também aqueles que ainda não tive a oportunidade de cativar nessa caminhada. Segue conosco ao longo de mais uma semana. Que assim seja, graças a Deus. A você que seguiu comigo essa manhã, a minha gratidão, o meu muito obrigado. Lembrando que, mais uma vez, não foi por acaso se o nome de alguém te passou pela mente enquanto a gente estava aqui refletindo. Não deixa de encaminhar. Agora, finalizando essa live, eu vou editar, já vou publicar ela no Instagram, mas vou colocar a legenda, vou colocar a bibliografia, vou postar ela também no YouTube, vou ficar o postzinho ali separadinho, pronto para você compartilhar com quem de fato também vai tirar muito proveito das reflexões de mais essa manhã. Um beijo grande, gratidão mais uma vez pelos 52 inscritos do nosso canal do YouTube. A gente ainda precisa de pelo menos mais 48 para a gente poder desbloquear as lives através de lá também. Que a gente sabe que é mais um meio de divulgação tão ou mais poderoso do que o Instagram e vai seguir entregando aí oportunidades para tantos corações tão carentes aí da reflexão através dos Evangelhos de Jesus. Um beijo grande, um beijo Cida, até semana que vem, gente.